Amados irmãos, um bom dia a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 122. Salmo 122. Assim diz a palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé. Vamos, nesse momento, atendendo à convocação do Senhor para o culto, vamos louvar a Deus com o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas, teus portais, Jerusalém. Construída bem compacta, onde as tribos vão subir. Pois convém a Israel, para o santo nome do Senhor, render sua gratidão. Lá estão os tronos de justiça, os da casa de Davi, que prospere quem te ama, pela sua paz orar. Ó Jerusalém orar. Reine paz entre os teus muros, nos palácios ricos bens, por amor dos teus irmãos, por amor de amigos meus, haja paz em ti, eu peço, pela casa do Senhor, buscarei sempre o teu bem. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Amém. Vamos, nesse momento, a uma oração de invocação. Feche os seus olhos. Nós estamos diante do Senhor nosso Deus. Deus amado, Deus nosso Pai em Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. O Senhor que é o autor de todo bem, a fonte de todo bem. O Senhor que é o autor, Deus da vida. O Senhor que nos escolheu antes da fundação do mundo para ser seus eleitos. Deus Todo-Poderoso, Deus justo, fiel e amoroso. Senhor, nós estamos diante do Senhor nesta manhã, atendendo a sua santa convocação
para este culto, Deus. E por isso pedimos e rogamos ao Senhor. Receba, Deus, as nossas orações nesta manhã. Receba, Senhor, a nossa vida diante de Ti como sacrifício vivo, como oferta agradável ao Senhor. Receba os nossos louvores, Deus, nós te pedimos. Receba, Senhor, as nossas súplicas que faremos nesta manhã. E nós pedimos e rogamos ao Senhor que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo esteja entre nós. Que o Teu Espírito Santo esteja diante de nós, nos guiando, nos dirigindo, nos instruindo através da Tua santa palavra. Deus, nós nos rendemos ao Senhor, porque não há outro além de Ti digno de receber toda a honra e toda a glória. Não há outro além de Ti, não há outro como Tu, não há outro comparável ao Senhor. Deus, não há outro que mereça e que receber as nossas orações. Nós estamos diante de Ti com o nosso coração aberto ao Senhor, com a nossa mente voltada a Ti, com o nosso entendimento, Senhor, voltado a Ti, porque nós dependemos do Senhor, ó Deus. A Tua palavra santa diz que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Deus, nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados em nossos pecados, em nossa miséria, e então o Senhor nos resgatou através do sacrifício de Jesus Cristo. Nós somos gratos ao Senhor. Nós queremos render a Ti louvores de gratidão. Nós queremos render a Ti, Deus, orações de ação de graças. Deus, nós queremos render a Ti toda a nossa vida, porque nós confiamos no Senhor, que é justo e fiel a Deus. Pai, que nesta manhã este culto seja agradável ao Senhor. Que nesta manhã a Tua igreja seja edificada. Nós pedimos, ó Deus, de todo o nosso coração e rogamos ao Senhor que possamos habitar na casa do Senhor, ó Deus. Que possamos estar sempre, todos os momentos, diante da Tua santa presença, ó Deus. É o que nós pedimos e Te oramos assim, no nome santo e poderoso do Teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, podemos assentar? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 20. Quando nós nos voltamos para o capítulo 20 do livro do Êxodo, os irmãos bem sabem que nós encontramos aqui os 10 mandamentos. E os irmãos também sabem bem que os 10 mandamentos são esse conjunto de princípios que Deus deu ao seu povo. Esses mandamentos, eles não apenas delineiam a relação entre Deus e o seu povo, mas esses mandamentos, eles também estabelecem padrões morais que são eternos. Não são padrões morais apenas temporários ou físicos ou terrenos. São padrões eternos, eles transcendem o tempo e o espaço. Não são padrões que foram feitos simplesmente para um tempo específico, num local específico. Não. Esses padrões morais, eles avançam a eternidade. Eles fazem parte do próprio Deus. E nós temos aqui esses padrões. No versículo 1 diz assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento. Este mandamento nos lembra da exclusividade. Eu vou fazer aqui alguns pequenos comentários, não vamos aprofundar. Os irmãos sabem que a gente levaria aqui bastante tempo para aprofundar os mandamentos.
Mas pequenos comentários. Esse primeiro mandamento ele nos lembra da exclusividade de Deus. O Senhor ele deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, acima de qualquer outra coisa, pessoa, acima de tudo. Somente a Deus pertence esse lugar. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus ele nos proíbe de criar ídolos, de imaginar como é a imagem de Deus, a figura da divindade de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. Isso é proibido por Deus. Deus ele nos chama a uma adoração pura e verdadeira. Deus ele nos chama a um culto puro e verdadeiro, a um culto como Ele determina em Sua palavra. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nós devemos tratar o nome de Deus com reverência, com respeito, evitando o uso irreverente, frívolo do nome de Deus. Nós sabemos que muitas vezes nós temos esse costume e que nós devemos abandonar de usar o nome de Deus como uma interjeição, o que é comum na língua portuguesa. Usa-se, ai meu Deus, para tudo. Nós devemos tomar cuidado com isso. E cuidado com a cultura deste século. Músicas, quando nós ouvimos, que falam o nome de Deus, invocando o nome de Deus em vão. No nosso dia a dia, nós devemos abandonar, tomar cuidado com isso. Esse mandamento é seríssimo. Diz que o Senhor não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. No passado, as pessoas eram até mortas por usar o nome de Deus em vão. Era um pecado que havia pena de morte para ele. No quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O quarto mandamento trata do dia do Senhor. Se você tem até alguma dúvida sobre o dia do Senhor, porque aqui está falando sábado, o original é Shabat. Nós temos muito conteúdo, nos procure depois, nós temos muito conteúdo explicando o porquê do domingo, nós guardarmos o dia do Senhor sendo o domingo, Mas o quarto mandamento está tratando do dia do Senhor. O dia do Senhor é um tempo sagrado para descanso e adoração a Deus. É um lembrete que Deus nos dá constante da nossa dependência de Deus e da sua provisão, de que nós precisamos interromper as nossas atividades e precisamos cultuar ao Senhor. Precisamos manter vivo no nosso coração esse preceito de Deus. O quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento nos chama a respeitar e obedecer às autoridades estabelecidas por Deus. Todas as autoridades que são estabelecidas por Deus, incluindo os nossos pais e os nossos líderes dentro da igreja. O sexto mandamento: não matarás. Aqui Deus não apenas proíbe o assassinato, mas também nos chama a respeitar e preservar a vida humana em todas as suas formas, desde o momento da concepção. Respeitar a vida humana. O 7º mandamento: não adulterarás. Deus nos chama à pureza sexual e ao compromisso fiel em todos os nossos relacionamentos, A pureza.
O 8º mandamento: não furtarás. Nós devemos ser honestos e justos em todas as nossas transações comerciais, nossos relacionamentos financeiros. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O 9º mandamento, que nos leva a entender que nós devemos ser verdadeiros e íntegros em todas as nossas palavras, no nosso testemunho. A palavra de Deus diz que nós daremos conta de todas as palavras frívolas que falamos. Um dia, tudo aquilo que nós falamos, todas as palavras frívolas, nós vamos ter que prestar contas delas diante do justo juiz. Todas as vezes que falamos de alguém sem conhecer realmente a verdade, o que está por trás daquela história, nós devemos tomar muito cuidado, amados irmãos. E o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Deus nos chama a estar satisfeitos. Deus nos chama a estar satisfeitos com o que Ele nos providencia. E também a evitar a inveja, o desejo desmedido. Nós vivemos na dependência de Deus de acordo com a sua provisão. Então, o que Ele nos deu hoje, basta para nós hoje. Amados irmãos, os 10 mandamentos são aqui vistos como um reflexo do caráter santo e justo de Deus. E também são vistos como um guia moral para as nossas vidas. No entanto, mais do que meras regras a serem seguidas, meros preceitos a serem observados, os mandamentos, eles são uma expressão do amor de Cristo pelos seus eleitos. A revelação do amor de Cristo, que nos leva, quando nós observamos os mandamentos, nós vemos o cuidado amoroso de Cristo pelo seu povo. Ele nos dá orientações muito claras para uma vida que honra a Deus. Uma vida que, além de honrar a Deus, promove o bem-estar do meu próximo. Assim, como um pai amoroso estabelece limites para proteger os seus filhos, é isso que o pai amoroso faz. O pai amoroso, ele não deixa os seus filhos fazerem o que bem entenderem. Ele estabelece limites para os seus filhos. Assim, Cristo nos dá os mandamentos para o nosso próprio benefício e para o nosso crescimento espiritual, nos chamando à santidade e à intimidade com Deus. Quando nós obedecemos os mandamentos, nós demonstramos a Deus o nosso amor e gratidão. O amor e gratidão que nós temos pela obra de Cristo em nossas vidas. Ele nos chama à santidade, irmãos, não por obrigação, por medo, mas como um convite para uma comunhão profunda com Ele. Eu sirvo a Deus, eu obedeço os seus mandamentos, eu observo os seus mandamentos por amor a Deus, porque eu amo a Deus. Porque eu quero me relacionar com esse Deus Santo. E como se relacionar com um Deus Santo? Buscando a santidade. Nos mandamentos nós encontramos o padrão de vida que nos aproxima do coração de Deus. O pastor Messias, ele trouxe há um tempo atrás um sermão que fala sobre o cidadão do céu. Como é o cidadão que habitará no céu? Esse é o padrão de vida que nos aproxima do coração de Deus, nos capacita a desfrutar da plenitude da sua graça. Sem isso, irmãos, nós estamos perdidos. E isso nos leva à proteção do amor de Cristo. Os mandamentos, eles também servem para nos proteger das consequências do pecado. Quando nós seguimos esses preceitos morais, sagrados, santos,
que são da eternidade, nós evitamos os caminhos que nos afastam de Deus. Os caminhos que nos levam à ruína espiritual. Quando nós estamos obedecendo a Deus, nós estamos longe desse caminho de ruína, de miséria. Cristo, no seu amor por nós, Ele nos guia para longe do mal. Ele nos conduz, como um bom pastor conduz as suas ovelhas, para um caminho de vida abundante e eterna. E muitos dos mandamentos, eles estão relacionados ao nosso relacionamento com os outros. Amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Esse é um princípio fundamental que permeia os mandamentos. Ao amar os nossos irmãos e irmãs, nós estamos demonstrando o amor de Cristo que habita em nós e glorificamos o nome de Cristo diante do mundo, dando um bom testemunho. E nós conseguimos isso, irmãos, nós conseguiremos isso, sendo capacitados pelo Espírito Santo. Na nova aliança, nós somos capacitados pelo Espírito Santo a viver de acordo com os mandamentos de Deus. É Ele que nos capacita. Por nós mesmos, com nossa própria força, com o nosso entendimento, por mais sábio que eu seja, conhecedor da... Outro dia eu falava com um cidadão, ele falou assim, eu li a Bíblia toda, 50 vezes. E li os documentos confessionais 20 vezes. Por mais que o nosso conhecimento humano seja fundamentado, sem o Espírito Santo de Deus, nós nada fazemos. É Ele quem nos capacita. É o Espírito Santo que nos capacita a viver de acordo com os mandamentos de Deus. É Ele que transforma, é o Espírito Santo que transforma os nossos corações e nos torna capazes de obedecer, não pela nossa força, pelo nosso querer, pelo nosso entendimento, não porque somos belos, mas pela graça que nós recebemos em Cristo. Não há em nós nada que nos faça melhores do que ninguém. Eu não sou melhor do que aquele que está vivendo numa vida ainda sem conhecer a Cristo, por mim mesmo. Mas eu posso seguir a palavra de Deus, eu posso ter clareza de entendimento ao estudar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo me capacita a isso. Não é o fato de eu ser membro em uma igreja, ou de eu ser batizado, ou de eu ser frequentador de uma igreja. Mas é o fato de ter comunhão com Deus, do Espírito Santo que habita em mim. Quando nós entendemos isso, e nós olhamos para os mandamentos do Senhor à luz do amor de Cristo pelos seus eleitos, irmãos, nós somos inspirados a viver uma vida que glorifica a Deus em tudo. Nós vimos aqui nos relacionamentos pessoais, comerciais, financeiros, nosso relacionamento com as autoridades, nosso relacionamento com Deus, acima de tudo. Nós passamos a glorificar ao Senhor através da nossa vida, e esse é o propósito da vida do crente. Não é outro propósito. Não há outro propósito em nossa vida que não glorificar o Senhor em tudo o que fazemos, pensamos, falamos. Esse é o propósito nosso de vida. Glorificar a Deus. Não é juntar tesouros aqui, não é construir um templo gigantesco como algumas pessoas imaginam e querem repetir o templo de Salomão. Não é nada, irmãos, que não seja glorificar a Deus. Esse é o nosso objetivo. Que nós possamos, em gratidão, pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus por nós, buscar obedecer os seus mandamentos.
e refletir o caráter santo de Deus em nossas vidas. Que nós possamos sair daqui refletindo para as pessoas o caráter de Deus em nós. Não aquela imagem manchada que as pessoas têm de evangélicos, de crentes, de cristãos falsos, que vivem uma vida de miséria, dando mau testemunho. Mas que as pessoas olhem para nós e digam: aí vai um homem de Deus. Aí vai uma mulher de Deus. Amém, amados irmãos? Eu quero convidar agora a igreja a uma oração sincera diante do Senhor. Que nós possamos rogar a Deus pela sua graça. E esse é um momento oportuno para que, se você reconhece que precisa confessar algo diante do Senhor, você pode orar silenciosamente e confessar a Deus. E confesse, mas confesse com uma certeza no seu coração: Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus amado, Deus querido, o seu amor por nós é sem medida, Deus. O seu amor por nós, ele não é possível de expressá-lo por palavras. Como alguém daria o próprio filho para sofrer e morrer por aqueles que lhe ofenderam, por aqueles que o abandonaram, se voltaram contra ele. Era o que nós fizemos. Era o que nós fazíamos. Nos voltando contra o Senhor, virando as nossas costas para a Tua palavra, sendo rebeldes, ofendendo a Tua santidade, ofendendo a Tua palavra, criando ídolos em nossos corações, amando este mundo mais do que ao Senhor, usando o Teu nome de qualquer forma, não respeitando o nosso próximo, pior do que isso, fazendo mal a eles de forma contundente, cobiçando, levantando falsos testemunhos, fraudando os nossos relacionamentos, desejando mal, e ainda assim o Senhor nos olhou e enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para pagar o preço pelas nossas ofensas. Esse amor não há medidas para ele, Senhor. Por isso nós estamos diante de Ti, com o coração contrito, Senhor, com o coração quebrado, rogando ao Senhor perdão pelos nossos pecados, perdão pela nossa miséria, pelas nossas iniquidades. E ao mesmo tempo, com os corações gratos, porque sabemos que os Teus ouvidos estão atentos, Senhor, para ouvir a nossa oração. As Tuas mãos, o Teu braço forte não está encolhido, mas está estendido. O Senhor atenta para a nossa oração, responde às nossas orações. Não porque merecemos, mas porque Cristo nos amou. Por isso, Senhor, nós queremos render a nossa gratidão a Ti.
Por isso, Senhor, nós queremos dizer que não há Deus, não há nada que nos afastará do Teu amor. Nós prevaleceremos na Tua palavra fiéis e firmes, Senhor, com a graça do Senhor Deus, porque nós entendemos que o Teu Espírito Santo nos capacita. Por isso rogamos ao Senhor que o Teu Espírito Santo todos os dias nos ensine na caminhada, nos edifique através da leitura bíblica, através das orações, através das ações de graça, através da vida piedosa, Deus, do serviço piedoso ao Senhor, aos nossos irmãos, ao nosso próximo. Que tudo isso nos capacite, nos edifique para a vida eterna, Senhor. Nos habilite para sermos cidadãos da cidade celestial. Que nos capacite, Deus, para habitarmos as Tuas moradas, eternamente, gratos ao Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, e agradecemos de todo o nosso coração, porque nós Te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro, Deus. Não fora isso, estaríamos perdidos. Nós Te louvamos e entregamos em Tuas mãos o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, toda a nossa vida, que ela seja para glorificar ao Senhor em tudo que fazemos. E assim, nós mais uma vez Te agradecemos e oramos ao Senhor, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Eu quero convidar a amada igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 61. E nesse momento, se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, é um momento oportuno para você colaborar com a obra de Deus, para você nos ajudar a manter o ministério da palavra, a manter as obras que a igreja faz. É um momento de gratidão também a Deus. Então, se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, pode ficar à vontade enquanto nós louvamos a Deus. Minha oração atende, ó Deus, ouve, ó Pai, meu suplicar. Dos fins da terra clamo a Ti, com abatido coração. Leva-me à rocha, ó Senhor, que é bem mais alta do que eu, pois torre forte és para mim, refúgio contra o homem mau. No templo sempre assistarei, sob tuas asas firme estou, no esconderijo protetor, pois escutaste os votos meus, me deste a herança dos que têm temor ao nome Teu, Senhor, e longo tempo dás ao Rei, seus anos duram gerações, que permaneça diante de Deus para sempre o nosso Rei. Tua verdade, Teu favor, seu reino possam preservar.
sempre cantarei e dia a dia cumprirei os votos feitos ao Senhor. Amém. Quero convidar o pastor Messias, que irá nos conduzir na exposição da Santa Palavra de Deus. Bom dia, irmãos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, estamos no dia do Senhor 22 e eu quero convidá-los para que possamos fazer a leitura do dia do Senhor 22. No último domingo, no dia do Senhor 21, nós ouvimos acerca do que cremos sobre a Santa Igreja Universal de Cristo e o que cremos acerca da comunhão dos santos. Entendemos o que é, de fato, a comunhão dos santos. E também vimos o que cremos sobre a remissão dos pecados. Hoje, no dia do Senhor 22, as perguntas 57 e 58 vão falar sobre a ressurreição do corpo e a vida eterna. Convido os amados irmãos para a leitura da pergunta e resposta 57. Que consolo lhe traz a ressurreição do corpo? Resposta: que depois desta vida, não apenas a minha alma será levada imediatamente para Cristo, meu cabeça, mas que também esta minha carne ressuscitada pelo poder de Cristo será reunida à minha alma e feita à semelhança do corpo glorioso de Cristo. E a pergunta 58, que consolo lhe traz o artigo sobre a vida eterna? Resposta: já agora sinto em meu coração o princípio da alegria eterna, pois desta vida obterei a perfeita bem-aventurança, que nenhum olho jamais viu, nem ouvido ouviu, nem o coração humano pôde conceber. Uma bem-aventurança para louvar a Deus eternamente. Nós vamos analisar hoje, neste sermão que pretendemos fazer, uma pequena meditação, justamente o início dessa resposta aqui da pergunta 58. Já agora sinto em meu coração o princípio da vida eterna. Quero convidar, para tanto, a amada congregação para a leitura do Salmo 42, das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo ao Deus, rocha minha,
Por que te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus onde está? Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Parece contraditório sentirmos os princípios da vida eterna já nesta vida e passarmos situações como o salmista descreve no Salmo 42. E para que possamos ter uma compreensão ampla acerca desta aparente contradição, quero convidar os amados irmãos para a leitura na carta aos Romanos, capítulo 8, onde leremos a partir do verso 12. Leremos até o verso 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quero convidar a amada congregação para uma breve oração. Oremos, irmãos. Pai precioso e santo, eterno, altaneiro, Senhor de toda a glória, Pai das luzes, Deus santo e sublime, Deus justo, bondoso, reto, Deus misericordioso, Deus benigno, Deus que estende as suas mãos e que não está impassível diante das angústias e aflições que seu povo passa na dinâmica da vida. A Ti, Deus vivo, Criador dos céus e da terra, toda a honra e toda a glória. Reconhecemos, Deus, que somos falhos e pecadores e por isso pedimos mais uma vez, ó Deus, como já fizemos neste culto, pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados. Neste momento, Senhor, diante da Tua santíssima palavra, eu rogo a Ti o Teu auxílio, que Teu Santo Espírito venha nos assistir, nos iluminar, para que possamos entender essa palavra já revelada. Eu mesmo, Deus, nada tenho que eu possa ensinar ou falar, mas eu sou carente e necessito da Tua glória. Somente o Senhor, ó Deus, tem palavras de vida eterna. Por isso, Deus, eu rogo a Ti, eu clamo a Ti, que neste momento, Senhor, eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho-vos proclamar Cristo, não só o provedor da vida eterna, mas o mantenedor da nossa salvação. Venho-vos proclamar Cristo, o testificador do amor do Pai. Quando nós lemos um versículo como, por exemplo, este do capítulo 8 de Romanos, do verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando nós lemos um versículo como este, nós glorificamos a Deus, porque nós vemos claramente que Deus se preocupa com os estados de espírito pelos quais o ser humano passa ao longo de sua vida. Cada momento, os momentos de alegria, os momentos de euforia
e também os momentos de preocupações, os momentos de tristeza, momentos de luto, momentos de grandes aflições, momentos de sentimento de perda, momentos de diversos temores. Deus se preocupa conosco porque este versículo ele vai dizer que o Espírito testifica, ou seja, isto lança fora todo temor. Nós vamos tentar entender para quem Deus testifica com o Espírito que somos de fato filhos de Deus. E nós vamos tentar nos identificar nessa situação. O primeiro detalhe, que parece ser um detalhe bastante sutil, mas que vai fazer toda a diferença para que possamos compreender este texto. E também o dia do Senhor 22, já experimentarmos nesta vida a alegria e os benefícios da vida eterna. Uma vida que nós não vimos, nós não sabemos como é, nós não conseguimos imaginar o que Deus tem preparado para nós. Como que nós podemos sentir já esta vida neste vale de aflições que é o mundo? Este versículo aqui e o detalhe sutil que eu quero apresentar para os irmãos, que eu quero que os irmãos percebam, neste versículo, do verso 16 do capítulo 8 de Romanos, o próprio Espírito, aqui com letra maiúscula, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, letra minúscula, ou seja, o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Entenda, não está aqui dizendo que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito se somos filhos de Deus. Não é isso que esse texto está dizendo. Aqui não é uma prova se eu sou ou se eu não sou. Aqui é uma prova efetiva, que o Espírito testifica para com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E isto sim, irmãos, este detalhe sutil vai lançar fora todos os nossos temores, toda a nossa ignorância a respeito das coisas que nem vimos, nem ouvimos, nem podemos imaginar como será. Mas já podemos experimentar aqui os princípios dessa vida eterna, porque o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que, de fato, somos filhos de Deus. Mesmo que nós olhemos para nós mesmos e nos vemos como o pior dos homens, ou o pior das mulheres, mesmo que nós olharmos para nós mesmos e vemos tantas imperfeições, tantas coisas que poderíamos estar fazendo boas e não fazemos. Quando nós olhamos para nós mesmos e vemos toda a miséria espiritual em que a humanidade foi lançada na queda de Adão e que se reflete em cada um de nós. Mesmo quando nós olhamos para nós mesmos e vemos a nossa profunda incapacidade de, por nossas próprias forças, sermos pessoas melhores. Mesmo quando nós olhamos para nós mesmos e vemos o que aparentemente seria um fracasso ao alcançar a vida eterna, mas que as Escrituras nos dizem que nós podemos experimentar a alegria de algo que nós não vimos ainda, e nem podemos imaginar como será, mas nós podemos desfrutar desta alegria, porque o Espírito, o próprio Espírito de Deus, que conhece todas as coisas, ele testifica no nosso espírito. Veja só, irmãos, que coisa incrível isto. Não é que ele testifica nos nossos corações, o coração pode ser relacionado como o centro dos sentimentos. Não, ele não testifica por sentimentos. E também não está dizendo aqui que ele testifica com a nossa mente, de forma intelectual. Não, ele não testifica isso de forma racional. Ele testifica no nosso espírito. Afinal, o que quer dizer isto? Como isso pode ser? O Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que, apesar de toda a nossa fraqueza, apesar de toda a nossa inoperância, apesar de todo o nosso fracasso espiritual, apesar de todos aqueles momentos em que parece que nós não somos de fato aquelas pessoas que deveriam professar o nome de Cristo no mundo. Quando olhamos para nós e falamos, olha, eu não consigo ser luz do mundo, eu não consigo ser sal da terra. Eu sou apenas mais um nesta multidão de caídos. Ainda assim, esse Espírito testifica
com o nosso espírito. E nós nem sabemos aonde está o nosso espírito inserido no nosso ser, na nossa essência. Mas o fato é que ele testifica. E como que ele testifica com o nosso espírito, e eu vou repetir, não se somos filhos de Deus, mas que somos filhos de Deus. Ele testifica por evidência. A palavra testemunha ou testificar nesse texto significa apresenta uma evidência de algo que pode ser provado sendo verdade. Ou seja, o nosso espírito vai discernir essa testificação, esse testemunho do Espírito Santo em nós. De forma evidente, nós começamos a perceber que essas coisas são verdades. Alguém disse certa vez que para o que não crê não vê Deus em nada. E o que crê vê Deus em tudo. E de fato é isso. Porque o que não crê, não há o Espírito Santo justificando ou testemunhando, testificando no espírito dele, coisas que nós não podemos ver, nem saber, nem imaginar. Então a pessoa não crê, ela tem um coração incrédulo. Mas o Espírito testifica no coração daquele que crê, ou seja, que somos filhos de Deus de fato porque cremos. Então o Espírito ele testifica no coração daquele que crê. E é por isso que aquele que crê consegue ver as obras de Deus, quando aquele que não crê não consegue atribuir a Deus as grandes obras, o que para nós são grandes milagres que Deus faz cotidianamente na nossa vida. Então, o Espírito testifica apresentando evidência de algo que pode ser provado sendo verdade. Eu quero convidar os amados irmãos que puderem abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 2, leremos aqui de 1 a 4. Por essa razão importa, Hebreus 2, 1 a 4. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Quando está sendo proclamada a verdade, o Espírito Santo, ele vai testificando no nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é quando estamos afastados da comunhão, como nós vimos na semana passada, o que é a comunhão dos santos. Não é quando estamos afastados da comunhão. Não é quando estamos indiferentes a Deus. Não é quando nós escolhemos uma caminhada longe dos nossos irmãos, longe da nossa igreja, longe de Cristo. Não é assim que ele testifica. Mas ele testifica quando nós vamos ouvindo a verdade. Então veja, acompanhe o restante. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então o Espírito vai testificando no espírito do cristão pela palavra da verdade, pelo verbo, pela palavra da verdade, ou seja, o próprio Cristo operando na verdade que é pregada ao Espírito do salvo. E agora veja o verso 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então o próprio Deus, ele vai testemunhando juntamente. Assim como Deus testemunhava com os apóstolos no início da igreja, manifestando sinais e prodígios no meio do povo, para que as pessoas fossem vendo que aquilo que estava sendo pregado de fato era verdade.
como aconteceu em Samaria, chamado Pentecostes de Samaria. Assim ainda é hoje em dia, porque quando ouvimos a verdade pregada, o nosso espírito reconhece milagres que foram feitos nas nossas vidas, sinais e prodígios que foram feitos na nossa vida. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que este mundo ele é tão perigoso, que se nós estamos vivos até hoje, é porque Deus nos manteve milagrosamente vivos até hoje. Que pessoas que por muito menos do que talvez nós já tenhamos passado na vida, até perderam suas vidas. Então o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E ele testifica por evidências. Ou seja, a palavra pregada, e quando cremos, nós vemos as evidências dessa palavra que já aconteceram, não só nas nossas vidas, mas na história do povo de Deus. Por exemplo, veja aqui 1 João capítulo 5, verso 8. Vamos ler aqui o verso 7 e o verso 8. 1 João capítulo 5, verso 7 e verso 8. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra, que é Cristo, e o Espírito Santo. Esses 3 são um. E são 3 os que testificam na terra: o Espírito, que está testificando no nosso coração, a água e o sangue. A água e o sangue que foi derramado de Cristo na cruz, a água que usamos para o batismo, o sangue de Cristo que é remidor. Essas coisas aconteceram e são testificações, testemunhos, o próprio Deus testemunhando. E somente aqueles a quem o Espírito Santo testifica no nosso espírito, que cremos nisto. Porque os incrédulos, de fato, eles não vão ver Deus nesses fatos, eles não vão ver Deus nessas coisas, mas nós podemos ver, e não pelo nosso próprio mérito, mas porque o Espírito testifica em nosso espírito. Quero convidar os amados irmãos para ver um detalhe pequeno, que muitas vezes passa desapercebido, que Cristo falou aos seus apóstolos, quando Cristo estava ensinando a parábola do semeador. Marcos capítulo 4. Olha só, quando Cristo ele ensina a parábola, quando ele dá a parábola ao semeador, e depois ele explica essa parábola para os seus apóstolos, para os seus discípulos, ele diz assim: se você não entender essa parábola, você não entenderá as outras. Então ele pega e ele explica essa parábola. As outras parábolas, ele simplesmente fala a parábola. Essa parábola ele explica e diz: se você não entender essa parábola, você não vai entender as outras. Misericordiosamente ele explica essa parábola. Ele mesmo explica essa parábola, tá? E ao explicá-la, um pouco antes de explicar essa parábola, quando os apóstolos perguntam, vamos ver aqui o verso 10, 4:10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendereis as outras? E aí então ele começa a explicar essa parábola. O que ele está dizendo aqui é que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não se somos filhos de Deus. Se você crê profundamente, a ponto de estar numa comunhão, a ponto de estar na igreja, de estar adorando a Deus, de estar sendo alimentado, quando a palavra da verdade ela é pregada, e você identifica muitas vezes, não só hoje, não só nesse sermão, em todos, e você escuta aquele sermão, e você sente Deus falando com você, e você sente verdades, e você percebe coisas que aconteceram já na sua vida, e você tem mais confiança para o futuro, você já está experimentando os benefícios da vida eterna que você nunca viu,
que você não consegue imaginar, que não pode penetrar no seu coração, a grandeza que é. Mas você já está o Espírito já está testemunhando no seu espírito, porque você é filho de Deus. E este fato do Espírito Santo testemunhar no seu espírito que você é filho de Deus, vai lançar fora todo medo se você começar a olhar para as Escrituras e ver que de fato essas coisas são assim. Então ele vai lançar fora todo medo, porque você está sendo administrado por Deus, você está sendo assistido por Deus, você está sendo cuidado por Deus. Deus não te entregou ao seu próprio erro a ponto de você morrer e morrer em seus pecados como o mundo. Você está, embora passando aflições, como o salmista fala no Salmo 42, muitas vezes na vida, o Espírito Santo testifica com teu espírito que você é filho de Deus. E você está aqui ouvindo um sermão sobre as coisas do céu, sobre as coisas de Deus, sobre coisas que nós não vemos, mas nós cremos. E nós as entendemos como fato. Nós cremos que são fatos, porque o Espírito testifica no nosso espírito. Nós não podemos crer nisso racionalmente, nós não podemos crer nisso pelos nossos sentimentos, pelo nosso coração, porque do nosso coração procede os maus desígnios, que nós lutamos contra eles. Mas, eu não sei aonde fica o espírito humano, mas é no espírito humano que o Espírito Santo testifica conosco, e nós podemos então ter um discernimento que os demais não têm, que os demais devem clamar a Deus para que abra seus olhos espirituais. Mas, mesmo em meio às aflições deste mundo, nós conseguimos, ao ouvir a pregação da verdade, nós conseguimos discernir que de fato existe um Deus, que de fato tudo isso é real, que eu não consigo imaginar como vai ser, eu não consigo imaginar muitas coisas, eu não consigo entender muitas coisas acerca desse Deus tão grande e maravilhoso. Mas eu posso crer no amor dele, eu posso crer e confiar que mesmo que eu não entenda, ele está aqui cuidando de mim, porque senão eu estaria simplesmente caminhando aí na vida totalmente desprendido, sem crer, sem confiar, no abismo aí dos pensamentos humanos. Então, quando Paulo fala que o Espírito testifica com o nosso espírito, é por evidência da verdade. Nós vamos voltar ali, Romanos 8,14. O texto que nós estamos trabalhando aqui. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quando você escuta falar da verdade, você está sendo guiado por Deus. Quando você escuta falar das verdades celestiais, das verdades do reino de Deus, você está sendo pastoreado. Você está sendo muito mais pastoreado quando você está na comunhão dos santos, ouvindo falar das verdades de Deus, do que quando a igreja vai levar uma cesta básica, quando a igreja vai te dar um alimento, quando a igreja vai pagar uma conta de luz, quando a igreja vai dar alguma assistência material, quando os oficiais da igreja vão visitar algum parente seu que está enfermo no hospital. Você está sendo muito mais assistido por Deus quando você está na comunhão dos santos, ouvindo a verdade, do que recebendo qualquer outro tipo de benefícios que de fato a igreja vai providenciar na sua vida. Porque quando você está sendo testificado, ouvindo a verdade, você está sendo pastoreado pelo próprio Cristo, que é a palavra. O bom pastor, nada te faltará. Portanto, o verso 14 vai dizer: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, esse Espírito que habita em nós e nos guia, nos dirige, ele nos demonstra aqui um comportamento de filhos de Deus. E aqui vai falar de dois
espíritos, no sentido, dois espíritos que podem estar habitando no Filho do Homem, nos homens, tá? Verso 15, porque não recebestes, olha só, o cuidado de Deus, coisas que não vêm de nós mesmos, né? Então falando aqui, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o próprio Espírito testifica que somos filhos de Deus. E aqui o verso 15 vai dizer, porque não recebestes o espírito de escravidão. Aqui está falando de dois estados do ser humano. A escravidão, que vai gerar temor e medo, medo do amanhã, medo das coisas, medo de não conseguir pagar uma conta, medo se o nosso filho vai estar protegido ou não, medo de qualquer outra coisa. Ou o espírito de adoção de filhos de Deus. Aquele que é guiado por Deus, aquele que é testificado por evidências de coisas que ele não vê, mas são evidentes na vida dele porque ele crê. Porque os olhos espirituais foram abertos, ele entende, ele consegue entender essas parábolas, ele consegue entender essa linguagem espiritual que o Espírito Santo vem trazendo no nosso espírito, discernindo. Veja só, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Essa palavra Abba, irmãos, muitas pessoas falam aí que ela tem uma tradução que é paizinho, que é... Não é. Mas é uma palavra que ela não vai ter uma tradução literal no português. Mas é uma palavra que a intenção dela, a raiz dela, é mostrar o amor paterno de Deus por nós. Um amor incondicional. Um amor paterno mesmo. Falou assim, olha, meu filho, eu sei que ele errou. Eu sei que ele é fraco, eu sei que ele tem fraquezas, eu sei que essa minha filha, ela já errou na caminhada, eu sei as angústias que ele passa e eu me compadeço totalmente do que ele está sentindo. Eu não estou distante, eu não sou um Deus que está lá distante, como pintaram lá na Idade Média, sentado num trono distante. Tem pessoas que falam, nossa, nem vou orar a Deus. Olha só como as pessoas não entendem. Tem pessoas que falam assim, nem vou orar a Deus, porque Deus está tão ocupado com tantas coisas muito mais importantes. Irmãos, Deus, tudo move nele, Ele preenche todas as coisas. Ele é grande, Deus não é como um homem que se está ocupado com uma coisa não consegue fazer outra. Ele é onipotente, Ele é todo poderoso. O poder de Deus é tão imenso, é tão grande. Pelo poder da sua palavra foram criadas todas as coisas, são fatos que nós não vemos, mas são fatos, e nós cremos nele, como falamos aquele dia, quando ministramos, né, o sermão acerca de Hebreus 11, a galeria da fé. Então, irmãos, este Abba Pai aqui é o amor de Deus, olhando para nós, o amor paterno de Deus, vendo, imagine um amor muito grande, de um pai para com o filho, vendo o filho naquela situação e ele não está indiferente com aquilo. Poderia estar, pelo fato de ser Deus e ser altaneiro e ser grande, poderia estar. Ainda assim seria justo, porque quem errou fomos nós. Mas esse amor paterno é tão grande, tão grande, tão grande, tão profundo, que ele vai testificar no nosso espírito, que ele mesmo deu esse espírito para nós. Ele vai testificar no nosso espírito, e nós nem sequer sabemos onde fica o nosso espírito. Nós sabemos onde fica a nossa mão, nós sabemos onde fica a nossa cabeça, nós sabemos onde fica o nosso joelho, nós não sabemos onde é isso, em que parte é isso, onde ele está. Ele é invisível dentro de nós, ele circula em nós não sabemos, mas esse Espírito ele é tão real, que é nesse Espírito que o Espírito Santo de Deus testifica essas evidências em nós. Em outras palavras, você é filho amado, não pela vontade da carne, mas pela vontade do Deus que te amou. Veja aqui, João 1. Evangelho de João, capítulo 1. Verso 12.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você consegue perceber que existe uma diferença de pessoas aqui, de grupo de pessoas. Porque a quem foi dado o poder de ser feito filho de Deus, é os que creem. Não está dizendo aqui a todos são filhos de Deus, não é isso que está dizendo aqui. Não é. Todos somos criaturas de Deus. Mas a um grupo de pessoas foi dado o poder de ser filhos de Deus. Quem é este grupo? Como se identifica este grupo? Aquele que crê. Aquele que crê, aquele que vê os milagres, aquele que fala, olha, foi Deus que me livrou, só Deus poderia ter feito isso. Olha, eu estou ouvindo falar das verdades de Deus, eu creio em Deus, eu estou sendo pastoreado pelo próprio Cristo. Não importa quem está pregando, o que importa é o que está sendo pregado. É a verdade, é a palavra. Quando a palavra está sendo pregada, o próprio Cristo está nos pastoreando. E olha só, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Agora olha só, veja a soberania e o amor paterno de Deus, o amor de Deus aqui. Porque isso aqui não depende do homem, mas depende do próprio Deus. E por que Ele nos amou assim? Por que Ele me amou assim? Sendo eu tão miserável pecador. E de fato eu falo com toda sinceridade, o pior dos pecadores. Como que Ele me amou tanto assim? Olha aqui, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Não foi pela minha própria vontade, mas de Deus. O próprio Deus nos amou de tal forma, apesar de termos feito tudo o que já fizemos, apesar de sermos quem nós somos, tão pequenos e falhos. Eis a soberania de Deus. Eis o amor incompreensível de Deus que nos constrange, o amor de Cristo nos constrange. Porque Deus, nos amando tanto, com esse amor paternal, decidiu enviar o seu próprio Filho. Vede com que grande amor Ele nos amou. Como nós podemos negligenciar tão grande salvação? Como nós podemos negligenciar a comunhão dos santos? Como nós podemos negligenciar este grande amor de Deus para nós? Quem somos nós, afinal? Pessoas que, aí no mundo, as pessoas pensam que estão fazendo favor a Deus. Irmãos, foi um amor tão grande, uma misericórdia tão grande, tão pura, que só nos leva à gratidão. É como diz as nossas confissões, a nossa resposta a Deus é gratidão. Nós não seguimos a Deus porque nós temos medo de ir para o inferno, porque nós queremos ficar ricos, porque é a nossa religião. Nós seguimos a Deus por gratidão. E essa gratidão brota porque o Espírito testifica no nosso espírito. Olha só, os quais não nasceram do sangue. Eu vou ler o 12 ao 14. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo, a palavra que é testificada em nós, o Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai. Esses são fatos que Deus vai testemunhando, Deus vai testificando, enquanto ouvimos a verdade. E não só este fato que aconteceu há 2000 anos atrás, fatos que acontecem nas nossas vidas todos os dias, e são muitos, e que nós podemos perceber. E para que nós possamos terminar, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por isso, nós queremos obedecer. Nós não conseguimos obedecer perfeitamente, mas o nosso coração ele está voltado para fazer o certo, para buscar o certo. Nosso coração não está mais voltado para viver pelos nossos próprios interesses. Nosso coração agora está voltado a demonstrar uma gratidão a Deus, a glorificar a Deus, como foi falado aqui na liturgia, né? A glorificar a Deus. Nós vivemos para a glória de Deus, para glorificar a Deus. E eu quero, somente para terminar aqui, olhando o Salmo 42, alguém passando por profunda aflição e sendo
afrontado por aqueles que não creem. Enquanto ele passava por aflição, aqueles que não creem falavam para ele: e o teu Deus onde está? Por que você está passando isso? Cadê seu Deus? Você não fala tanto de Deus? Cadê ele? Por que você está passando essa tristeza? É assim que as pessoas fazem até hoje. E aqui, olha só, verso 42, o Salmo 42. Vou ler, nós já lemos o Salmo inteiro, né? Eu vou ler apenas 2 versos. Vou ler talvez um pouquinho mais. E ele diz: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Da onde brota essa confiança? Onde a mente dele está falando para a alma dele. Por que está abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Por que isso? Porque ele tem convicção que esse Deus é o auxílio dele. Porque o Espírito Santo testifica no coração dele que mesmo em meio a toda essa complexidade de sofrimento que ele está passando aqui, como a corça suspira pelas águas, onde as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Irmãos, isso aqui é um relato de uma angústia profunda, de alguém que está numa angústia profunda. As minhas lágrimas têm sido meu alimento. As minhas lágrimas têm sido meu alimento 24 horas por dia. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. E enquanto eu estou nessa angústia, eu não vejo ninguém estendendo a mão para mim, ninguém me abraçando, ninguém preocupado comigo. Ao contrário, enquanto eu estou nessa angústia, as pessoas estão me afrontando, falando: e o teu Deus onde está? Cadê ele, o teu Deus? E embora ninguém pudesse ver, as pessoas pudessem ver apenas um homem angustiado ali, o Espírito Santo estava testificando no espírito dele: espera em Deus, porque Ele é o teu auxílio. Espera em Deus, porque Ele é o teu auxílio. Embora ninguém pudesse ver. E ele testifica aqui algo que ele percebeu de todas essas angústias. Verso 7, um abismo chama outro abismo. Ou seja, o homem, quando ele cai, ele vai caindo e um abismo vai chamando outro. E ele fala aqui: ao fragor das tuas catadupas, todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Isso aqui é uma linguagem marítima, né? Jonas usa uma linguagem parecida com essa, quando ele fala, quando ele está lá no ventre do peixe, tá? Agora, quero terminar aqui com o verso 8. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha. E ele fala: porque você esqueceu de mim, que eu estou passando tudo isso? Mas o meu espírito está sendo testificado, que eu não estou sozinho, abandonado a essas angústias e sofrimentos. Então, irmãos, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é para nós sabermos se somos ou não somos. O Espírito testifica no nosso espírito. E isto é uma garantia da nossa salvação eterna, daquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, que é o que Deus tem preparado para nós. Charles Spurgeon, ele disse certa vez: se o cristão soubesse o que Deus tem preparado para ele, ele morreria de alegria. Ele morreria de alegria. E Deus é tão sábio, que essas coisas, o que Deus tem preparado para nós, é tão grandiosa, é tão boa, vai ser tão satisfatória para nós, que nem pode penetrar no nosso coração humano agora. Porque senão a gente não vai querer, a gente não vai ter mais nenhum tipo de regozijo, alegria nesta vida aqui. A gente não vai ter. Se a gente conseguir entender o que é lá. Então isso, vamos deixar no tempo de Deus. Deus é sábio e fez essas coisas dessa forma. Então aqui vamos usufruindo ainda da alegria do comer bem, de conviver na nossa comunhão dos santos, de conviver com os nossos irmãos, com a nossa família, tudo aquilo que nos dê alegria, que a comida, a bebida, as satisfações lícitas desta vida, podemos usufruir de todas elas. Porque o que nos espera, de fato,
Se nós soubéssemos o que nos espera de fato, nós morreríamos de tanta alegria ao saber o que Deus tem preparado para nós. Então, irmãos, angústias e aflições, elas fazem parte desse estado de coisas em que nós vivemos. Mas o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, todo medo que você tem pode ser lançado fora, porque Deus te assiste. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ele estará cuidando de você, seja por onde for que você esteja passando, derramando lágrima ou dando pulo de alegria. De qualquer forma, Ele estará com você, cuidando de você em todos os momentos. Quero, como resposta a esse sermão, louvarmos a Deus com o Salmo 42. Como a corça suspira no rio a beber, a minha alma suspira por ti, ó meu Deus, do Deus vivo, minha alma tem sede de Deus, quando todas elas correm.
Quero convidar os irmãos que se coloquem em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção, temos poucos avisos. Depois estará encerrado. Que Deus abençoe a todos. Oremos. Pai eterno, santo, gracioso, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Deus, porque mesmo quando as tristezas, as frustrações, decepções, as angústias deste mundo, Deus, tentam tapar nossos ouvidos, fechar as nossas visões, os nossos olhos, ainda assim, Deus, o Senhor consegue nos alimentar, nos consolar, penetrando, Deus, no nosso espírito, onde ninguém sabe onde está. Uma ferramenta sua, no homem, na mulher que o Senhor criou. Uma ferramenta sua, Deus, que o Senhor administra nos teus filhos, para consolar, para pastorear, para cuidar, para lançar fora o medo, pois o verdadeiro amor do Senhor, que é o perfeito amor, lança fora todo medo. Muito obrigado, Deus, porque é certo que o nosso corpo, nossa visão humana, nossos sentidos humanos, muitas vezes enfraquecem e temem nesta vida, mas o nosso espírito continua firme, fortalecido na rocha, porque o Senhor testifica no nosso espírito que somos de fato teus filhos, e o Senhor não nos abandonou. Através do teu Santo Espírito, Deus, o Senhor administra os nossos espíritos, que o Senhor nos deu, que o Senhor colocou em nós, para cuidar de nós espiritualmente. E nós te agradecemos por isso, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua proteção, ó Deus, pelos teus consolos, porque sabemos que pertencemos ao Senhor, e tudo que o Senhor faz é bom, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo que aos olhos do mundo as pessoas pensem, onde está o nosso Deus? O Senhor está no nosso espírito, cuidando de nós. E nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque o Senhor é um Deus presente e fiel. E nós, de fato, já podemos contemplar e sentir os benefícios da vida eterna. Nós não sabemos como será, não consegue penetrar na nossa imaginação, no nosso coração, porque senão de fato nós morreríamos de alegria. Mas nós confiamos que estamos caminhando para lá, num lugar de delícias, de paz intensa, de alegrias intensas. E nós glorificamos ao Senhor. Muito obrigado. Reveremos aqueles que tanto amamos, que o Senhor já tomou para si, pela tua misericórdia. Mulheres receberão de volta os seus mortos. E nós cremos, Deus, que são galardões que o Senhor tem dado para nós. Muito obrigado, Deus, nós amamos o Senhor. E queremos, Deus, continuar na comunhão dos santos, não importa as circunstâncias adversas. Nós queremos, Deus, porque nós sentimos o nosso espírito ser testificado pelo seu Espírito que somos teus filhos. Despeça-nos, Deus, em segurança. Livra-nos de todo mal, Senhor. Permita que tenhamos um domingo de paz, de alegria na tua santa presença, Deus, que possamos regozijar. Permita que possamos vencer essa semana, que com muito mais confiança podemos encarar, ó Deus, este mundo onde estamos vivendo e sabendo, ó Deus, que o Senhor está conosco o tempo todo, dia e noite, cuidando de nós. Mesmo que choremos, o Senhor está cuidando de nós. Muito obrigado pela tua graça e amor. Estende as tuas mãos aos tentados, traga a paz aos feridos. Se for da tua graça, Deus, cure aqueles que estão enfermos no nosso meio. Livra-nos de todo mal, abençoe nosso país, abençoe todo o seu povo espalhado em toda a face da terra e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Receba a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Encerrado, irmãos. Os irmãos podem sentar-se um minuto, por favor. Vamos a uns avisos.